Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, né, e fico muito feliz de poder contribuir com o evento da UEPA, o local onde eu já estive, né, já trabalhei, já foi minha casa também. Agradeço a professora Nicole pelo convite, e darei sequência aqui nesse conteúdo que foi especialmente preparado para esse evento, né, que tem uma temática extremamente importante, né, e atual, e uma grande necessidade, né, de falar sobre isso de uma forma mais geral, né, multidisciplinar. Então, realmente agradeço a oportunidade. Então, o nosso tema aqui é relacionado ao fluxo digital, odontologia, né, falar disso de uma forma contemporânea, como isso tem funcionado dentro dos serviços odontológicos. Então, é muito comum a gente falar hoje em dia de fluxo digital. Tá? Então, é uma coisa que cada vez mais ganha força, é algo recente, né, que veio a partir do processo de digitalização da odontologia. Né? Então, quando a gente fala de fluxo digital, de odontologia digital, de CAD/CAM, né, então tem várias coisas que a gente precisa, né, conceituar e mostrar como isso funciona na prática, né, odontológica nos dias atuais. Antes de tudo, gostaria de me apresentar, né, eu me chamo Daniel Berreta, eu sou dentista, a minha formação é na área, né, de lato sensu, de radiologia e estomatologia. Eu me formei em 2006 no CESUPA, lá em Belém, e comecei logo em seguida a fazer essa especialização em radiologia odontológica, que é uma área muito voltada, né, para a tecnologia. A radiologia ela acompanha muito o desenvolvimento tecnológico. E a partir de 2008 comecei a minha jornada estricto sensu, né, voltada para a docência, né, fazendo mestrado e posteriormente doutorado na Unicamp. Desde 2011 eu moro em Santarém, né, resido aqui, sou de Santarém também, voltei, né, a morar na cidade e trabalho, né, desde esse período eu trabalho no IESPES, né, cursos da área da saúde de uma forma geral, agora mais voltado para a odontologia. Em 2015, entre 2015 e 2019, eu tive a oportunidade de chamar a UEPA também de minha casa, né? Trabalhei durante esses 4 anos no curso de medicina, principalmente no morfofuncional, né? E foi extremamente gratificante, fico muito lisonjeado de poder retornar, mesmo que virtualmente, né, a fazer uma participação no evento da UEPA. De 2016 para cá, tem intensificado mais a parte técnica, né, de trabalho dentro de uma clínica privada, voltada para diagnóstico odontológico, assim como pelo fato, né, de trabalharmos com uma área que é muito voltada para a tecnologia, a gente consegue trabalhar, inclusive, para clínicas de outros estados ou outras cidades, como em Belém, né, dentro do estado do Pará mesmo, como também no estado do Mato Grosso, prestando serviço sempre para a parte radiológica, né, fazendo laudos à distância. Então, quando a gente começa a falar, né, de fluxo digital, logo vem essas duas siglas em mente, né? Então, o tal do CAD/CAM, né, que na verdade são duas siglas separadas, né, que cada uma delas significa uma coisa específica, um processo específico do fluxo digital, né? E o CAD, que é essa sigla em inglês, na verdade, ele é a parte do planejamento dos casos, né, que a gente vai receber, né, daqueles pacientes, né? É um planejamento digital daquilo que vai ser executado num determinado paciente, que antes era feito de forma totalmente analógica, e agora ele é feito dentro de um computador, dentro de um software específico,
e isso permite você predizer muito, com muito mais detalhe como vai ficar o resultado final daquele determinado trabalho. Aí a gente vai mostrar um pouquinho mais disso para frente, né? Mas o CAD seria a parte do desenho, né, assistido ali pelo computador, onde você vai planejar o seu caso. O CAM já seria a parte de manufatura, né, de produção daquilo que foi planejado. Tá? Então, é quando você converte aquele teu planejamento, que era virtual, que estava numa tela, né, dentro de um software específico, e aí se transforma numa peça física, por exemplo, uma prótese, ou uma impressão de uma determinada região da maxilofacial, onde você precisa executar algum tipo de procedimento. Então, quando a gente fala de CAD/CAM, é disso que a gente está falando, de duas etapas específicas desse fluxo digital. Para que a gente tenha que funcione, né, esse ciclo digital, né, de um atendimento odontológico, né, desse paciente, a parte antes, né, de planejamento, de manufatura daquele planejamento, a gente vai ter que registrar virtualmente esse paciente. Né? Então, o paciente, logicamente, né, ele precisa ir de encontro ao profissional, né, e dentro dessa clínica odontológica, ele vai fazer um registro desse paciente. Né? Esse tipo de registro, antes eles eram feitos de forma analógica, né, de várias formas, né, com moldagens, fotos, enfim, né, de várias, com exames de imagem, mas tudo de forma analógica. Hoje em dia ele é feito totalmente digital, né, ele ainda pode ser feito fotograficamente ou por vídeo, né, mas tudo isso agora de uma forma digitalizada. Além disso, a gente tem a possibilidade de escanear esse paciente, né, onde a gente vai escanear tanto a parte interna da boca dele, né, e isso pode ser feito de mais do que uma forma, a gente vai falar dessas formas, né, onde a gente vai registrar toda a configuração, né, a apresentação do tecido gengival e de dente, da arcada desse paciente, de uma forma tridimensional, assim como a gente vai registrar também extraoralmente, né, então a face desse indivíduo em 3 dimensões. Associado com isso, normalmente a gente usa com muita frequência exames de imagem, que antes eram principalmente radiografias, né, em 2 dimensões, né, e de forma, né, trabalhando com filmes e processamentos analógicos. Hoje não, né, é muito comum se usar a tomografia computadorizada, né, com imagens onde a gente visualiza as 3 dimensões do paciente, e isso tudo vai ser trabalhado dentro de softwares para que a gente possa fazer, né, e completar esse fluxo digital. Sem dúvida nenhuma, a parte de diagnóstico por imagem foi a primeira a entrar nesse processo de digitalização. Né? A gente já acompanha isso há mais de 15 anos, né? Aproximadamente 20 anos para cá, a radiologia ela foi se tornando totalmente digital, mas os outros processos ainda eram analógicos, e isso se modificou nos últimos anos, onde a gente já tem um fluxo totalmente digitalizado e uma série de vantagens por conta disso. Então, esse nosso paciente, quando ele vai ao consultório odontológico, né, então ele precisa, né, ter registrado essa condição atual dele, né, que é aquela determinada região onde o dentista está prevendo fazer algum tipo de procedimento. Isso ainda pode ser feito de 2 formas. Uma é você já usar um scanner, né, intraoral, né, e diretamente na boca do paciente fazer o registro daquela arcada, né, ou a outra forma é você ainda trabalhar, né, como era antigamente, fazer uma moldagem desse paciente,
né, usando os materiais de sempre, né, alginato, gesso, e após finalizar esse processo, a gente conseguir escanear esse modelo e levar isso para dentro de um software. Logicamente, o escaneamento direto da cavidade oral é mais prático, mais rápido, porque ele é imediato. Você copia essa informação e automaticamente ela já vai para dentro do computador. Quando a gente tem esse tipo de tecnologia à nossa disposição, é mais ou menos isso que a gente vai encontrar. Tá? Então, um equipamento onde a ponteira dele, deixa eu só abrir uma apontador laser, essa ponta dele aqui, ela funciona como se fosse uma câmera, né, onde a gente tem uma luz e um jogo de espelhos, e isso aqui vai copiar, como se estivesse fotografando milhares, né, dessas imagens de dentro da cavidade oral, transformando isso, né, em um objeto tridimensional que seria a arcada daquele indivíduo. Tá? Então, a gente vai ter esse processo sendo feito de forma bem rápida, né? Em alguns minutos a gente consegue finalizar essa cópia, né? Esse registro virtual da arcada dentária do paciente, inclusive com o registro da mordida desse paciente, ou seja, toda a informação da oclusão, né, da arcada, da posição dos dentes, a cor que eles apresentam, né, tudo isso vai ficar registrado lá e é possível ser feito planejamentos em cima disso. Isso aqui é um exemplo, né, de um escaneamento intraoral, um paciente que vai fazer, né, usar um aparelho ortodôntico, né, com o que a gente chama de alinhadores, né, que a gente vai mostrar mais para frente, né, na sequência da aula. Tá? Mas é um exemplo onde a gente consegue ver a arcada dentária em oclusão com mínimos detalhes, tanto de tecido mole quanto de estrutura dentária, de coloração desses dentes, né, de presença ou não de restaurações. Então, a gente consegue visualizar, né, que esses dentes não estão totalmente alinhados, e é isso que ele visa corrigir, né, através do uso desse tipo de aparelho, e, inclusive, né, com o registro das arcadas em oclusão, que é extremamente importante para o planejamento de cada caso desses ortodônticos. A outra opção seria a gente realmente moldar esse paciente, né, gerar um modelo, né, através, inicialmente, de um molde de alginato, que vai ser vazado, né, e gerar um modelo de gesso, que em seguida vai para dentro de uma máquina que escaneia o modelo. Tá? Qual é a desvantagem dessa em relação ao anterior? O processo de moldagem é um processo, né, que a gente pode considerar analógico, que já era usado antes, e aí a gente tem que esperar todo esse ciclo, né, de moldagem, de vazar e transformar e obter esse modelo de gesso para poder escanear e levar para dentro do software. Né? Então, ele tem uma perda de tempo aí importante, mas às vezes é o que é possível fazer, né, em alguns tipos de casos. Mas depois que ele passa através desse scanner, que a gente chama de scanner de bancada, aquelas imagens vão ser utilizadas assim como a gente tem a possibilidade, vai fazer o uso das imagens do scanner intraoral. Né? Também tem uma outra desvantagem, que ele não vai a cor, né? A cor que acaba sendo registrada é a cor do modelo, né? Que é um modelo de gesso, que normalmente tem uma coloração esbranquiçada. A gente não vai ver a coloração dos dentes e nem tão fielmente a cópia de todas as estruturas de tecido mole dentário, como a gente viu anteriormente. O outro ponto importante é o escaneamento extraoral. Né? Então, isso dentro desse fluxo, a gente já viu a parte do escaneamento intraoral, e agora a gente vai ver a parte do escaneamento extraoral. Como que isso vai funcionar?
Como que a gente fazia isso antes? A gente fotografava o paciente, né? E aí tinham negativos, né, aquela parte analógica de uso de fotografias, e hoje em dia, né, tudo logicamente digital, a gente tem como fazer somente fotos e usar isso através de software, mas a tecnologia mais inovadora e mais recente, ela faz um escaneamento da face. Ou seja, você vai ficar diante de uma câmera, ou de várias câmeras, na verdade, que vão capturar imagens em vários ângulos da sua face. E isso vai gerar, né, uma visão tridimensional da sua face. E isso é extremamente importante e é interessante do ponto de vista de planejamento de um paciente, tanto para fazer procedimentos cirúrgicos, quanto para fazer tratamentos ortodônticos de uma forma mais geral. Eu vou abrir aqui um exemplo disso, de uma clínica onde eu também presto serviço como radiologista, né, onde eles têm essa possibilidade. Então, aqui, em um momento, o nosso slide vai diminuir, eu vou passar para a tela. Então, acredito que agora vocês estão visualizando aí a tela do meu computador. Vocês veem aqui, né, uma face de um indivíduo aí, né, que foi o nosso teste aqui, que inclusive é um radiologista que trabalha aqui, é o dono da clínica, né, o Dr. Tiago. Né? Então, a captura das imagens ocorre dessa forma. Né? Então, a gente vai ter uma sequência de fotos sendo feitas com um equipamento, né, que fica estaticamente com várias câmeras, né, e através dessa sequência de imagens que são geradas, um software, um computador, consegue gerar esse modelo em 3 dimensões da face. Então, a gente já vai abrir aqui. Vamos ver se ele abre aqui. Tá? Então, com isso aqui, ó, a gente tem como visualizar, né, toda a estrutura da face desse paciente, vários ângulos, o perfil, enfim, né, e fazer, depois a gente vai ver como isso pode ser utilizado, né, para o planejamento de outras, de procedimentos odontológicos. Então, agora eu vou parar essa apresentação, voltar para o slide. Tá, então, isso é uma outra forma, né, que a gente tem de registrar, né, esse nosso paciente. Então, a gente já viu a parte intraoral, agora está vendo, né, as estruturas extraorais, né, e agora a gente passa o registro virtual através de exame de imagem. Então, aqui a gente já tem, inclusive, né, uma imagem onde ele une, né, o registro virtual intraoral associado com a imagem de tomografia computadorizada.
Antes, o que a gente tinha mais à disposição eram exames radiográficos em 2 dimensões, né? Radiografia panorâmica, radiografia cefalométrica, e assim eram feitos os planejamentos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente usa muito a tomografia computadorizada, né? Faz uma tomografia computadorizada da face. Aí você associa essas imagens com a foto em 3 dimensões, né? Que é o registro, o escaneamento extraoral, com o escaneamento intraoral, você planeja todo o tratamento desse paciente de forma, né, simulada dentro de um software, ficando tudo muito mais previsível, né, e com um resultado mais adequado para cada tipo de paciente. Então, as tomografias computadorizadas hoje em dia na área odontológica, que a gente mais utiliza são as tomografias de feixe cônico, né? Elas têm uma diferença, é um tomógrafo odontológico, né? E fica dentro de clínicas de radiologia odontológica, né? E isso faz com que a gente possibilite, né, a gente ter essa avaliação em 3 dimensões, né, de toda a estrutura óssea da face do paciente, né, e estrutura dentária também. Aqui a gente não vai ver tecido mole, né, com muito detalhe, por isso que a gente tem que registrar de outras formas esse paciente, né, fazer o registro tanto intraoral quanto extraoral para casar todas essas informações. Então, quando a gente passa, né, desse processo de registro, a gente vai para o planejamento. E aí esse planejamento ele vai servir para várias coisas, né? Desde restaurações protéticas, né, que você pode já planejar né, e fresar, imprimir aquela prótese que vai ser utilizada naquele paciente de forma imediata, assim como a gente pode também, né, fazer guias para procedimentos cirúrgicos, para cirurgias de implante, para cirurgias ortognáticas, para cirurgias de patologia, né, ósseas, né, para cirurgias de periodontia, para a área de endodontia, fazer placas ou guias, né, cirúrgicos, placas relaxantes para evitar ou minimizar dores orofaciais, fazer também, planejar o alinhamento ortodôntico, né, da dentição, através dos alinhadores, que são bem famosos no momento, né, onde a gente vai ter exatamente, né, a partir dessas informações que a gente vai registrando desse nosso paciente, o uso disso dentro de um software permite que a gente planeje, imprima, né, num segundo momento, né, aquilo que vai ser necessário para cada paciente. Então, aqui, ó, a gente tem um planejamento virtual, deixa eu voltar aqui para o computador laser, de uma coroa, né, num dente que precisava de uma reabilitação. Aí, então, após, né, olha a perfeição, né, das estruturas, né, anatômicas, de como isso vai, usando um termo mais comum, né, encaixar, né, que vai ser dentro daquela chave de oclusão, né, da parte anatômica desse dente, de como ela vai funcionar, né. Então, tudo isso é possível ser feito virtualmente, né, testado, né, virtualmente, para depois, né, de instalado no paciente ter a menor chance de erro ou distorção. Outro exemplo aqui seria um guia cirúrgico, né, que ele também é planejado virtualmente, né, e aí você já, de posse, né, daquele registro, né, dos exames de imagem, da estrutura óssea, você planeja dentro de um programa de computador essa colocação desses implantes, exatamente onde eles vão entrar e como eles vão ficar posicionados na estrutura óssea, e você faz com um molde, né, que é um guia, que é exatamente a angulação, o tamanho do implante, tudo já foi escolhido previamente. E aí, quando você vai para o procedimento cirúrgico, você consegue ver
né, você coloca aquele guia, né, em contato com a mucosa, né, e a região onde vai ser feito o procedimento, e você só vai fazendo, né, a instalação dos implantes seguindo aquela orientação que já veio planejada, né, desse processo que foi feito anteriormente. Além disso, né, a gente pode planejar procedimentos cirúrgicos, né, então a parte, né, desse paciente aqui que tinha uma grande lesão óssea, né, um fibroma ossificante, né, e ele foi encaminhado para fazer um planejamento cirúrgico, já veio com todas as guias, exatamente onde tinha que ser feito né, a ressecção aí dessa lesão, né, a parte que seria removida, já pensando em margem de segurança e tudo mais. Né? Então, hoje em dia, o cirurgião já vai para dentro do centro cirúrgico, já sabendo exatamente o que ele vai fazer, sem ter nenhum tipo de surpresa, né, e já isso ganha tempo cirúrgico e ganha o paciente consequentemente. Um outro exemplo aqui que a gente pode ter, né, de uma... Deixa eu ver se eu consigo... iniciar, isso aqui com uma cirurgia ortognática, né, então a gente vai ter o registro, né, a foto em 3 dimensões, a tomografia, além disso também normalmente o escaneamento é feito, e aí esse paciente, ele vai ser gerado um modelo, né, dentro de um software onde eles vão simular todo esse reposicionamento maxilomandibular que vai ser feito, né, e o resultado dessa cirurgia já pode ser previsto, né, antes mesmo, né, e pode já mudar, né, e antever como vai ser o resultado final desse procedimento cirúrgico. Então, tudo isso respeitando toda a parte, né, de oclusão e, logicamente, o restabelecimento da função desse paciente, não somente a parte estética. Tá? Então, tudo isso é possível hoje por conta, né, desse fluxo digital, desse planejamento e dessa evolução tecnológica que a gente vive nos últimos anos. A parte já da fabricação do planejamento é a segunda etapa. Né? E aí, normalmente, a gente vai ter, né, que é aquela parte do campo, né, a gente vai ter as fresadoras e as impressoras 3D. Né? Então, a parte de fresagem seria principalmente para a parte protética, onde a gente vai ter uma tecnologia, né, de um equipamento que tem brocas, né, e lá dentro vão ter blocos, normalmente de cerâmica, né, já próprios para serem usados como para restabelecimento protético intraoral, né, e quando você pega aquele seu planejamento que foi feito virtualmente e essa informação vai para esse equipamento, ele fresa, ele desgasta essa estrutura até ela ficar no formato final daquela prótese que vai para a boca do paciente. Então, ele sai pronto dali, somente para receber os acabamentos finais, né, a questão, né, que chamam de maquiagem, chegar na coloração, para ficar mais natural naquele paciente, de acordo, né, com o tipo físico dele, coloração da pele, a cor dos outros dentes, enfim. Outro tipo é a impressão em 3D, né, numa impressora em 3 dimensões, onde a gente pode imprimir, né, aqueles guias cirúrgicos, conforme eu mostrei numa imagem anterior, onde você vai fazer, né, a inserção daqueles implantes, né, de uma forma muito mais previsível, né, e com um resultado extremamente seguro, assim como a gente também pode imprimir parte da estrutura óssea do indivíduo para planejar um procedimento cirúrgico ou até mesmo tanto do ponto de vista de uma lesão, né, de uma patologia, quanto também de um implante, como é o caso desse aqui, né, que é um implante zigomático,
né, que vai ser executado, onde a gente ancora essa estrutura, né, do implante zigomático, né, lá no osso zigomático, transfixando também a região maxilar. Então, isso aqui tudo é impresso numa impressora 3D, onde as camadas já é um processo um pouquinho diferente, né? As camadas vão sendo polimerizadas e gera esse modelo, esse guia cirúrgico, essa região, né, da maxilofacial de estrutura óssea para fazer esse planejamento, para ajudar tanto no procedimento, né, como um guia, como também para você fazer, né, executar o procedimento cirúrgico antes, né, simulando como vai ser feito no paciente. Outro tipo, né, de impressão que a gente tem são os alinhadores, né, um dos mais famosos, das marcas mais famosas, a gente chama de Invisalign, né, então ele funciona como se fossem umas moldeiras, né, aquelas moldeirinhas como a gente usa para clareamento, né, caseiro, só que ele vem uma sequência dessas moldeiras que vão modificando a posição dos dentes. Né? Então, normalmente a cada 2 semanas você usa uma moldeira durante 2 semanas e troca, e passa por uma próxima, e isso vai alinhando os seus dentes. Né? Como que isso é possível? A partir daquele registro, né, do paciente que a gente fez com escaneamento, né, intraoral, existe um software que vai fazer todo esse planejamento, dessa modificação da posição desses dentes, e essas moldeiras vão chegar para esse indivíduo e não vai mais precisar daquele aparelho tradicional, onde a gente tem os brackets, né, o arco, e isso vai ser substituído por essa moldeirinha que o paciente vai usar durante o dia, né, todo, como se fosse um aparelho normal, só que, lógico, se ele tiver um evento, uma formatura, um casamento, não quiser, né, que normalmente esse é o incômodo, né, do aparelho, para quem não gosta de ter aquele sorriso, né, com os brackets você tira, naquele momento você não usa, e aí no dia seguinte você volta a utilizar. Então, aí é uma outra possibilidade, né, de fabricação daquele planejamento, ele sair da tela e chegar ao paciente de uma forma mais direta, né, contribuindo e trazendo melhoria para ele. Então, a gente tem aqui algumas vantagens, né, desse fluxo digital, né, já para encerrar a nossa fala. Né, então, a gente vai falar de algumas vantagens e desvantagens. Vou começar com as vantagens, né, porque elas são realmente bem evidentes. Né? Então, primeiro, a questão da adaptabilidade. Né? Antes, quando a gente trabalhava de forma mais analógica, a gente tinha, às vezes, você fazia todo o processo e em algum daqueles momentos você tinha alguma distorção, né? E quando você ia provar, por exemplo, a prótese, ela não encaixava, né? Ela não adaptava bem naquele dente que tinha que ser reabilitado, ou naquela arcada toda, né? Então ele tinha que refazer, começar o trabalho todo novamente, né? Ao mesmo tempo, você tem menos etapas. Antes você tinha que moldar, vazar com gesso, mandar para um protético, né? Esperar isso voltar. Agora, se você tem todo esse aparato dentro da sua clínica, do seu consultório, você vai fazer um escaneamento, planejar isso virtualmente e já imprimir. Às vezes o paciente, né, isso acaba representando, além de menos etapas, o menor tempo de atendimento clínico. Então, você consegue atender mais pacientes, inclusive ele consegue, às vezes, sair no mesmo dia, já com aquela reabilitação pronta. Né? Além disso, o fato de ser virtual também facilita o envio para outros profissionais. Quando a gente fazia de forma analógica, a gente dependia de correio, né, de transporte físico, né, de colocar isso dentro de uma caixa, embalar e mandar para algum lugar, caso você não tivesse profissional para trabalhar com esse material no local onde você está. Hoje em dia não, você envia por e-mail, né, ou alguma outra plataforma de envio de dados, né, tipo um WeTransfer, um Dropbox, né, que às vezes são um pouco mais pesados, né, e além disso a gente vai ter também a previsibilidade dos tratamentos. O que isso quer dizer? É que a chance de dar errado diminui muito, porque você consegue simular e visualizar antes de chegar no momento de realmente instalar no paciente, né, de imprimir
ou de fresar aquele trabalho que foi feito virtualmente, né? Então, ele se torna muito mais previsível, isso é extremamente importante do ponto de vista, né, de ganho para o paciente, porque a chance, né, daquele tratamento dar errado diminui bastante. E qual seria a principal desvantagem? É a questão, sem dúvida nenhuma, do investimento. O custo dessas tecnologias ainda é bastante alto, mas, né, a gente consegue fazer isso de uma forma diferente hoje em dia, né? Então, esse custo alto aí, né, ele vai ter, ele pode ser diminuído quando você ainda não tem condições ou volume para comprar todos os equipamentos, né? Tem pessoas ou clínicas ou laboratórios de prótese, é muito comum as clínicas de radiologia, né, oferecerem esse serviço de captura da imagem, né? Então, como ela oferece para vários dentistas, ela acaba tendo a demanda, né? Então ela consegue atender a vários profissionais, e aí encaminha o paciente para aquele local, né, onde ele vai ser feito toda a captura de imagem, seja intraoral, extraoral, né, ou os exames de imagem, e isso vai ser enviado ao profissional para ele fazer o planejamento dele. Se ele ainda não está apto para fazer esse planejamento, já tem centros especializados nisso, que recebem, como o envio é fácil, é por via de e-mail, você só pega tudo isso e encaminha para um centro de planejamento, e ele faz esse planejamento para você. Né? E caso você também não tenha a impressão também pode ser terceirizada. Né? As clínicas de radiologia têm impressoras 3D hoje em dia, né? Aqui em Santarém a gente já tem esse tipo de serviço, por exemplo, né? Os laboratórios de prótese têm as fresadoras, aí você pode encaminhar para ele, né, todo aquele planejamento, e ele faz a impressão para você. Né? Eu acho que hoje em dia não existe mais justificativa para você não entrar no fluxo digital, né? Então, o que, na verdade, você vai ter que ter de investimento é no aprendizado das tecnologias. Essas tecnologias são recentes, quem formou, né, por exemplo, vou fazer 15 anos de formado, eu não tive nada disso durante a graduação, tive que aprender agora. Hoje, quem está fazendo curso de graduação em odontologia, vai ter uma parte básica, mas que é inicial dentro da graduação, e após a formatura ele vai ter que buscar, né, esse tipo de aprendizado, né, nessas tecnologias, o uso dos softwares, nos cursos de especialização, atualização, enfim, né, então ele vai precisar investir no aprendizado para que ele consiga usar isso da melhor forma. Então, só para finalizar, né, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de ter participado desse evento, né, agradeço novamente a professora Nicole pelo convite, né, e aqui, né, eu coloco a imagem aí, né, das minhas duas casas, né, atualmente, né, que é o IESPES, né, que é o local onde eu trabalho como docente, e a minha clínica de radiologia odontológica, radiologia oral, onde a gente tem usado, né, o fluxo digital e oferecido esse tipo de serviço para os dentistas aqui da nossa região, né, sempre buscando um melhor tratamento para esses pacientes e oferecer um serviço com alta tecnologia. Então, finalizo essa minha fala dessa forma, né? Mais uma vez, agradeço o convite e muito obrigado a todos.